Olá pessoal, retomamos aqui nossa aula e agora a gente vai falar das formas de deslocamento, tá? Primeiro, gente, é deslocamento, é você sair de um lugar e ir para outro, tá? Então, quando o servidor sai de um local e vai para outro local, tá bom? Então, perceba que, primeiro, né, o deslocamento, gente, ele nunca vai gerar vacância, tá? O servidor ele sai daqui com o seu cargo e vem para cá com o seu cargo, tá? Então, vem servidor mais cargo daqui para cá. Tá bom? O que às vezes acontece é a famosa permuta, tá? Então, o servidor ele sai daqui e tem outro servidor aqui, ele vem para cá e esse aqui vem para cá, tá? Percebe que em nenhum momento ficou vago o cargo. O que pode acontecer também é o servidor ele sai daqui e aqui sai um cargo vago. Então o servidor vem com o seu cargo para cá e esse cargo vago vem para cá. Por isso é que dá a impressão que o servidor ele saiu daqui e passou a ocupar esse cargo. Não é isso que acontece. Então, deslocamento, nenhuma das duas formas de deslocamento geram vacância, tá? Então, muito cuidado com isso na sua prova. O CESP cobrou umas 3 provas seguidas esse conceito, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o deslocamento é isso, quando o servidor vem daqui para cá. E aí nós temos duas formas. Nós temos a remoção e a redistribuição. A principal diferença entre elas é que a remoção é o servidor, desculpa, a remoção é o deslocamento do servidor com o seu cargo. Então, o deslocamento do servidor com o seu cargo, ele vem daqui para cá. A redistribuição é o deslocamento do cargo. Então, eu pego um cargo e boto ele daqui para cá. Esse cargo pode estar vago ou ocupado, tá bom? Então, o servidor, o cargo ele sai daqui para cá e é redistribuição. Se for o servidor que sai daqui para cá, é remoção, tá? Essa é a principal diferença. Mas vamos trabalhar com os dois aqui, tá? Então, vamos para o slide. Então, nós temos, primeiro, a remoção. O que é a remoção, gente? Remoção é o deslocamento do servidor com o seu respectivo cargo. Então ele sai de um lugar com o seu cargo, pega a sua cadeira e vai para outro lugar, tá? E quando ele vai, gente, pode ser com ou sem mudança de sede, tá? Então pode ser com ou sem mudança de sede, tá bom? Então, o que as bancas mais cobram é isso daqui, é o deslocamento do servidor, e é com ou sem mudança de sede, tá? Então, olha para mim, ó. Gente, sabe o que pode acontecer? A remoção ela pode acontecer dentro da mesma cidade. Ela pode acontecer no mesmo prédio. Olha só, você trabalha no TRT, trabalha, por exemplo, na terceira vara e você vai para a quarta vara, tá? As duas varas estão no mesmo prédio, então você sai de um lugar para o outro. Isso é remoção, tá bom? Tá? E aí, como eu falei, pode ser com ou sem mudança de sede, mas é o deslocamento do servidor. E o servidor pega o seu cargo e vai para lá, tá? Então geralmente ocorre uma permuta, né? O servidor vai para lá e vem outro para cá, tá bom? Beleza? Então vamos continuar a falar da remoção, gente, porque nós temos 3 tipos de remoção, tá? E essas remoções, esses 3 tipos, caem com frequência. Então vamos analisar com calma cada um deles, tá? Vamos lá. Então, nós temos a remoção de ofício, ou seja, a administração pública, ela pega um servidor, tira de um lugar e bota em outro, tá? E aí, gente, na remoção, não é o deslocamento do cargo, tá? É do servidor. Então ela percebe, a administração pública, olha, bem aqui eu tô com 10 servidores, aqui eu tô com 6. Nesse lugar com 6 estou precisando, então eu vou pegar 2 desse lugar que tem 10 e passar para o outro que tem 6, tá bom? Então vai acontecer mais ou menos isso, né? Isso aqui, essa forma aqui, né? Remoção de ofício. Para reajuste, né, de força de trabalho, tá? Vou até colocar aqui, ó. Reajuste de força de trabalho. Tá? Como eu falei, ó, tem um lugar que tem 10, outro tem 6. O que a administração pública faz? Pega 2 daqui e manda para lá. Aí aqui vai ficar com 8 e aqui também vai ficar com 8. Pronto.
reajustou as forças de trabalho, tá? Pode ser também a pedido, ou seja, aqui o servidor que ele não aguenta mais trabalhar naquele local, e aí ele pede para mudar, fala, rapaz, eu não aguento mais trabalhar aqui não, por favor, me tira daqui. Só que aí, gente, é no interesse da administração, tá? Nesses dois casos aqui, o ato é discricionário. Ou seja, a administração pública remove se ela quiser, tá? Então, quando ela quer, ela percebe aqui, olha, ela pode reajustar ou não essas forças de trabalho aqui, tá? Ela, de acordo com a oportunidade e conveniência dela, da administração pública, ela remove o servidor de ofício, ou então, quando o servidor lhe pede, ela concede a remoção se ela quiser, tá? Analisando a oportunidade e conveniência, tá bom? Então, o servidor está numa cidade, ele pede remoção para a capital, por exemplo, do estado, e a administração pública dá se ela quiser. A terceira situação é a pedido. Também, só que nesse caso aqui, ó, independentemente do interesse da administração. Ou seja, a administração aqui não tem que querer não, tá? Aqui, o ato é vinculado. Ou seja, aqui nesse caso, o servidor ele pede, é a pedido também, só que a administração pública é obrigada a remover o servidor. Tá bom? Tá certo? Professor, e qual a diferença desses dois bem aqui, ó? Ah, tá. Nesse caso bem aqui, a gente tem somente 3 hipóteses, tá? Vamos trabalhar essas 3 hipóteses que elas caem com frequência, tá? Então, vamos lá. Vou trabalhar essa daqui, viu? Essa última bem aqui, ó. A pedido independente do interesse da administração. Essa eu vou trabalhar aqui agora, ó. Tem que separar porque são 3. Primeira hipótese. Para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi removido de ofício, tá? Esse cônjuge ou companheiro aqui, gente, ele é servidor, tá bom? Tá? Então é para mim, ó. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Um servidor é casado com outro. Esse primeiro servidor aqui, ele foi removido de ofício para outro local. Só que nesse caso bem aqui, a gente tem que ter mudança de sede, tá? Então ele foi removido para outro local. De ofício, a administração pública pegou e removeu ele. Esse daqui, né, para proteger o núcleo familiar, né, proteger a família, a lei permite que ele peça a remoção para ir junto, para acompanhar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o primeiro foi removido de ofício, o segundo pede remoção para acompanhar o primeiro. Tá bom? Beleza? Só que nesse caso bem aqui, tem que ter mudança de sede, vamos anotar. Então, nesse caso bem aqui, com mudança de sede. Pronto, beleza? Outra coisa, esse aqui pode ser servidor ou pode ser também militar, e é o que mais acontece, tá? Militar, ele é removido para outro local, e aí o servidor ele pede para acompanhar, tá bom? Gente, bem aqui eu tenho 3 observaçõezinhas para falar com vocês, ó. Vou até mudar de cor aqui, ó. 3 observaçõezinhas, tá? A primeira, tá? OBS 1. A primeira, essa situação aqui, ó, gente, não abrange casos de nomeação. Então, não vai abranger nomeação, tá? Vai para mim novamente. O que é isso? Digamos que o servidor, você já é servidor, e aí a sua esposa, ela passa no concurso público para outro estado. Nesse caso aqui, como ela está passando o concurso público para outro estado, você não pode pedir remoção para acompanhar, porque aqui é nomeação. Deu para entender?
Beleza, gente? Então, olha, a segunda observação, OBS 2, tá? Antigamente, gente, o entendimento da jurisprudência era no sentido de que exigia-se coabitação para poder ter essa hipótese aqui de remoção, tá? Atualmente, o STJ entende que não é necessário a coabitação, tá? Certo? Olha para mim novamente. Então, o que quer dizer isso daqui, ó? Antigamente, os dois deveriam morar juntos, e aí, nesse caso, um era removido de ofício, o outro poderia acompanhar, tá? O STJ falou que não precisa mais. Então, o que pode acontecer? Ó, o servidor, ele mora, por exemplo, em Brasília, o outro servidor mora em Belo Horizonte. Os dois são casados. Esse que mora em Brasília é removido de ofício para o Rio de Janeiro. Esse daqui, que não morava com ele, mas eram casados, pode pedir remoção para acompanhar o cônjuge companheiro. Tá? Então os dois vão para o Rio de Janeiro, tá bom? Beleza? Então hoje em dia não é mais necessária a coabitação, tá? Terceira observação. OBS 3, tá? Também decisão do STJ, certo? O STJ entende que o cônjuge ou companheiro pode ser empregado público, tá? Desde que seja federal, certo? Então, se por exemplo ele trabalhar Banco do Brasil, na Petrobras, por exemplo, Caixa Econômica, e ele for removido, o servidor público pode pedir para acompanhar, beleza? Pronto, então a gente tem essas três observações aí. A segunda hipótese é por motivo de saúde, tá? Olha para mim. O que acontece aqui? O servidor, por exemplo, ele é lotado numa cidade pequena e ele pega uma doença que nessa cidade não tem tratamento, tá? Então ele pede remoção para um local que tenha tratamento para essa doença, tá bom? Nesse caso aqui, gente, o entendimento é que é uma remoção temporária. Enquanto ele estiver em tratamento, ele é removido. Depois ele volta, tá bom? E não é só o servidor não, tá? Entra também aqui cônjuge ou companheiro, e descendente, tá? É filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela, tá bom? Então, é por motivo de saúde do servidor ou motivo de saúde de cônjuge, companheiro, filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela, tá bom? Então, vamos anotar isso aí, ó. Então, por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro, tá? E do filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Beleza? Aí nesse caso aqui, né, como é motivo de saúde, tá? Tem que ser comprovado por junta médico oficial, beleza? A terceira hipótese é quando há o que a gente chama de concurso de remoção, tá?
Então, quando tem, o que a gente chama de concurso de remoção, né, o processo seletivo de remoção, então, tá, olha para mim. Então, quando há esse concurso de remoção, é assim, a administração pública fala, olha, eu tenho vaga nessa cidade. Alguém quer ir para lá? Aí vão aparecer os interessados. E aí, a administração pública vai estabelecer os critérios de classificação e vai remover essa pessoa. Perceba que a própria administração pública falou que tem vaga, tá? Então, aí o servidor público, ele pega, vai junto com o seu cargo para cá e esse cargo é redistribuído, né? Para onde o servidor saiu, tá? Como é a própria administração pública que oferece essas vagas, ela não pode negar depois. Deu para entender? Tá? Então essas três hipóteses aqui, gente, elas são cobradas em concurso, certo? Você entenda por que essas hipóteses aqui geram uma remoção obrigatória, porque tem questão que vai trazer um caso concreto, né, uma situação hipotética, para você analisar, para saber se cabe ou não cabe a remoção. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, ver as hipóteses que cabem, tá certo? E na hora de aplicar isso daqui, né, tem que ter muito cuidado, tá bom? A gente vai ver agora a redistribuição. Vamos lá. Redistribuição. O que é a redistribuição? Aqui, gente, é o deslocamento do cargo, tá? Ficou muito juntinho isso daqui. Aqui o deslocamento é do cargo efetivo, tá? E esse cargo bem aqui, ele pode estar ocupado ou vago. Tá certo? Ele pode estar ocupado ou vago, tá? E esse deslocamento aqui é para, tá? Isso aqui também é importante, tá bom? Isso aqui, gente, é para outro órgão ou entidade mas dentro do mesmo poder, tá? Dentro do mesmo poder, tá bom? Certo? Vamos lá, tá? Olha para mim. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. O que pode acontecer, ó? O servidor, quando ele sai, o cargo, ele pode sair, por exemplo, do TRT e ir para o TRE. Tá? Perceba que aqui está no mesmo poder, mas está falando de órgãos diferentes, certo? O que acontece isso aqui, gente? A redistribuição vai acontecer também para uma redistribuição de um reajuste de força de trabalho também. Tá? Então, por exemplo, olha, o TRT, hoje em dia, ele está muito em teletrabalho, né? A demanda, por exemplo, digamos que a demanda do TRT diminua. Se a demanda do TRT diminuir, não precisa mais de tanto cargo. Por não precisar mais de tanto cargo, pode pegar alguns cargos desses e mandar para o TRF, que o TRF a demanda é maior, tá? E vice-versa, tá? Diminui a demanda aqui, aumenta a demanda ali, pega um cargo de lá, porque é tudo o mesmo poder, tá bom? Então, nesse caso, a gente está falando de redistribuição, mas é o cargo. E o cargo ele pode estar ocupado ou vago, tá? Se o cargo estiver ocupado, vai o cargo com o servidor, tá? Vai tudo, tá bom? Tranquilos? O que mais que a gente precisa saber da redistribuição? Vou voltar para o slide. Olha só. A gente viu lá que na remoção, a remoção ela pode ser a pedido de ofício, né? A redistribuição, gente, é somente de ofício. Não existe redistribuição a pedido, beleza? O que mais que a gente precisa saber? Ó, estágio chubatório. O servidor que está no estágio chubatório, ele pode ser redistribuído? Pode. É possível a redistribuição do servidor que está em estágio chubatório, tá bom? Então, gente, aqui o que cai muito é diferenciar, tá? Então, a gente viu que a remoção é o deslocamento do servidor. Aqui não, gente, é o deslocamento do cargo, tá? A questão pode falar que é deslocamento do cargo desde que ele esteja vago. Não, pode ser ocupado ou vago, tá? A questão pode falar que deslocamento, porque a redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago,
para outro órgão ou entidade, desde que outro poder? Não, tem que ser dentro do mesmo poder, gente, que a gente está falando de orçamento, tá? Cada poder tem o seu orçamento, beleza? Outra, a remoção pode ser a pedido de ofício, a redistribuição. Ah, pessoal, mas eu conheço uma pessoa que pediu redistribuição. Gente, não interessa. Prática é diferente da lei, tá? Mesmo que na prática possa ocorrer distribuição a pedido, pela lei a redistribuição é somente de ofício, tá? É para ajustamento. Vou até anotar isso aqui. É para ajustamento de lotação. Beleza? Vamos lá. E aí, por fim, né, eu vou ter que trabalhar aqui rapidinho a substituição, tá? A substituição, gente, o que acontece? Aqueles que ocupam cargo comissionado ou função de confiança, eles devem ter substitutos previstos no regimento. Então, olha para mim, ó. O que acontece? Lembra que eu falei, né, quando eu conceituei cargo comissionado e função de confiança? Eu falei, olha, cargo comissionado e função de confiança, eles são para cargos altos, né? É chefia, direção e assessoramento, tá? Então perceba que por serem cargos altos, eles precisam de substituto, certo? Então você vai trabalhar na vara, por exemplo, lá tem um secretário, então, o diretor da vara. O diretor da vara é o cargo comissionado. Quando esse diretor da vara sai de férias, a vara vai ficar sem diretor? Aí vai, cada um faz o que quer? Não pode. Tá? Então esse cargo comissionado ele tem que ser um substituto nos seus impedimentos, nos seus afastamentos, nas suas ausências. Tá certo? Então, o servidor tirou férias, pediu uma licença, um afastamento. Nesses casos, tem que ter um substituto imediato para assumir o seu lugar. Tá bom? Então saiu de férias, entra o substituto. Esse substituto ele pode estar previsto tanto no regimento, quanto na hora que o servidor sai, ele já designa um. Tá bom? Ele pode ser designado previamente ou ele pode ser designado no momento. Tá? Beleza? O que a gente precisa saber aqui, informação importante, é em relação a bufunfa, né? O dinheiro. Esse servidor que está substituindo, primeiro, ele vai largar as suas funções para substituir esse cargo comissionado que está saindo? Não. Tá? Ele exerce concomitantemente. Ele exerce as suas funções e as funções do cargo comissionado. Tá? Em relação à remuneração, ele vai receber dos dois? Não, gente. Ele vai optar pela remuneração. Ele quer, se ele quiser, ele continua recebendo a sua, ou então ele recebe a do cargo comissionado. Tá? Mas a gente vai ver lá na frente que o servidor em cargo comissionado ele tem direito a uma retribuição pecuniária, uma retribuição pelo exercício de função de confiança ao cargo comissionado. Nesse caso, gente, o servidor só vai ter direito a receber essa retribuição se ele passar mais de 30 dias substituindo, tá bom? É o que está na lei, tá? O entendimento hoje do TCU, por exemplo, e também da CGU, é de que não, no primeiro dia que está substituindo já tem direito à retribuição, tá? Mas, pela lei, é somente depois de 30 dias, tá? Então vamos anotar isso aí, gente. Olha lá. Então, os que ocupam o cargo comissionado de função de confiança devem ter um substituto indicado no regimento interno do órgão, interno do órgão, ou pelo dirigente máximo, né? Pronto, tá? Em relação à remuneração, em relação à remuneração, como eu falei, gente, ó, ele ocupando, ele vai exercer
as funções concomitantemente, tá? E aí, gente, a remuneração, ele deve optar. Mas, se ele passar mais, vou colocar até de outra cor, se ele passar mais de 30 dias, aí nesse caso bem aqui, ele vai ter direito a retribuição. Mas como eu falei, né, entendimento do TCU de que não, gente, é a partir do primeiro dia, tá? Mas pela lei, e é essa que vai cair, tá? É só depois de 30 dias, tá? E atenção isso aqui também, ó, optar, tá? Não é muito comum cair essa parte de substituição em concursos, mas se cair, é isso aqui que vai cair, tá bom? Então vamos ver uma questãozinha aí, ó. Carlos, servidor TRE da Bahia, foi removido de ofício no interesse da administração para exercer suas funções em nova sede. Razão porque teve que mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE. Nessa situação hipotética, conforme a lei, a remoção de Maria. Vamos lá, a remoção de Maria. Maria, ela pode pedir? Pode. Nesse caso, a administração pública pode negar? Não pode negar, porque o Carlos, que é o servidor, o marido dela, foi removido de ofício. Tá bom? Então, vamos lá. Maria, a remoção, na situação hipotética, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria solicitar? Isso, exatamente. Olha só. Vamos ver o resto, né? Garantirá a ela o direito ao recebimento de ajuda de custo, ainda que Carlos já tenha recebido? A gente vai ver que não, tá? Se um dos dois recebe, o outro não tem direito à ajuda de custo, tá bom? Então isso aqui tá errado. Deixa eu ver com calma depois, tá? A remoção de Maria é automática, independente de solicitação? É doido, é? Vai mover alguém à força, gente? Será automaticamente desfeita se Carlos falecer? Também não tem nada a ver. E dependerá de análise de viabilidade? Também não, porque ela é obrigada a dar. Não tem nada a ver com análise de viabilidade. Quando a gente fala isso aqui, a gente está falando que é discricionário. E não é discricionário. Beleza? Então, gente, ó, a gente finaliza esse bloco aqui. Conseguimos tratar tudo de deslocamento num bloco só. Tá bom? Beleza? Então, no próximo bloco, a gente vai começar a falar de direitos e vantagens do servidor, começando com uma coisa excelente, que é a remuneração. Tá? Então, até o próximo bloco.